Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvag e esse é mais um vídeo do Tende a 10. Bom pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o calor latente. Galera, como a gente já sabe, calor é o quê? Energia em trânsito. E a gente estuda vários tipos, aí de calor diferentes. A gente tem capacidade térmica, calor sensível, e a gente tem também calor específico. E nós temos também o calor latente. Não sei se vocês já viram alguém dizer isso, mas às vezes quando está em alguma festa, algum churrasco, alguma coisa, que alguém está com algumas bebidas, algumas coisas, refrigerante, suco ali numa caixa térmica, por exemplo, aí vem uma pessoa, esse gelo ele começa a derreter, mas ele ainda fica ali, gelo e água. Aí chega alguém, pega essa caixa térmica e joga a água fora, deixando só o gelo. Aí o outro grita lá de trás, oh, joga essa água fora não. Aí o cara, não, mas essa água está esquentando as coisas. Aí fica naquela briga, mas quem está certo? Quem está certo é quem pediu para não jogar a água fora, Quem pediu para deixar a água. Mas por que, galera? O que acontece? Um outro exemplo também. Vocês já devem ter visto, se vocês cozinham, ok? Se vocês não cozinham, se algum dia repararam em alguém fazendo o arroz, vocês viram que depois que a água ferve, as pessoas abaixam o fogo do arroz. Por que também que isso acontece? Galera, vamos lá. Para a gente entender isso aqui, a gente tem que entender muito bem como funciona a estrutura da matéria, e como funciona a matéria em seu nível microscópico, em seu nível molecular. Como que ela se comporta em determinadas situações. Geralmente, galera, geralmente não. Um corpo, uma substância pura, em estado sólido, as suas moléculas elas têm uma forma muito bem definida, Ela cria o que a gente chama de arranjo especial regular, chamado de rede cristalina. O que seria essa rede cristalina, pessoal? É justamente o arranjo ali das moléculas, só que elas ficam, o movimento, a energia cinética delas é muito pequena. Para quem não lembra, galera, energia cinética é justamente energia do movimento. Tudo aquilo que tem um movimento tem energia cinética. Se tem movimento, tem uma velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Pois bem, as partículas elas têm essas energias cinéticas. Essa energia cinética, perdão, essa energia cinética. Então elas se movem muito pouco no estado sólido e elas ficam sempre na mesma posição, apenas vibrando, O que acontece? Isso daí, galera, é uma característica da substância sólida. A substância sólida ela tem volume e formas definidos. Vocês já veem, um cubo de gelo tem um volume e uma forma definida, um pedaço de ferro, esse plástico, tudo tem volume e formas definidos. Ok. É claro que esse arranjo cristalino ele é específico para cada tipo de substância. Só que uma substância ela pode ter diferentes arranjos cristalinos. É o que a gente chama de variedade alotrópica. Como assim diferentes arranjos cristalinos, professor? Peraí, como que uma substância, se ela tem volume e formas definidos, ok? E ela se solidifica, aí, vamos supor que ela estava no estado líquido, ela passa para o estado sólido. Esse arranjo das moléculas pode ser diferente para a mesma substância? Pode. É claro que as condições para que isso aconteça variam. Por exemplo, o carbono, em condições normais, quando ele se solidifica, ele vira grafite. Só que se ele tiver em condições onde tem altíssima pressão, o que acontece? Ele vai ficar mais compactado. Então, ele não vai ter tanto espaço para ele se arranjar, mas ele consegue se arranjar, mas de uma forma diferente. É quando forma o diamante. Então, a gente tem duas substâncias com valores totalmente diferentes, O grafite custa centavos e o diamante custa aí milhares ou bilhões de reais, dependendo do diamante. São substâncias que têm características totalmente diferentes, um é transparente e o outro é grafite, cor grafite, ali entre o preto e o cinza.
O grafite ele é muito macio, o próprio papel arranha ele, desgasta ele, enquanto o diamante é a substância mais dura aí que existe, né, pessoal? Então, essa é uma característica das partículas no estado sólido. Você também tem as partículas no estado líquido, onde elas vão ter apenas o volume definido. E vai existir uma coesão ali entre as partículas, né? Só que ela é pequena. Então essas partículas elas têm uma certa força de coesão, mas essa força de coesão ela é menor do que no estado sólido. Então ela não vai formar esse retículo cristalino. Então o estado líquido, pessoal, ele tem um volume definido, 1 litro de água é 1 litro de água aqui em qualquer lugar, né? Só que a forma dele vai depender do recipiente. E isso se a gente estiver num lugar como a Terra que tem uma gravidade, então ele toma a forma do recipiente. Se você soprar bolha d'água, né? Assim, pegar uma água assim, encher a boca e soprar em algum lugar sem gravidade, ela vai tomar uma forma esférica. Já o gás, pessoal, as substâncias no estado gasoso, elas não têm nem volume nem formas definidos. Por quê? A coesão entre as partículas ela é desprezível, ela praticamente não existe. Então, no estado gasoso, as partículas elas vão estar em movimento, cada um de um lado para o outro, enfim, e sem movimentos totalmente aleatórios. Então, elas não têm volume nem forma definidos. Quando você enche uma bexiga, ela vai tomar forma daquele balão e aquele volume. Mas se essa bexiga estourar, o gás vai se espalhar, ele vai ter um outro volume, ele vai ter um outro tamanho, porque ele vai se espalhar, né? E ele não vai ter forma, ele vai se espalhar para todos os lados. Por que que isso é tão importante, galera? Quando a gente está numa mudança de fase, e agora a gente volta lá para o que eu falei de jogar a água do gelo fora ou abaixar o fogo quando a água está fervendo. O que que acontece? Por que que a gente não deve jogar a água do gelo fora? A não ser que o gelo já esteja acabando e você vai colocar mais gelo ali. Mas o que que acontece, pessoal? Quando uma substância ela está mudando de fase, né? A água, por exemplo, passando do estado sólido para o estado líquido, o gelo derretendo, enquanto ela está mudando de fase, ela está ali recebendo calor para continuar mudando de fase, só que olha que engraçado, olha que interessante, a temperatura não varia, galera. Então, por isso que a gente não deve jogar água fora. Por quê? Porque a água e o gelo, elas estão em equilíbrio térmico. Ambas estão a 0 graus Celsius. Se ambas estão a 0 graus Celsius e qualquer lata, garrafa que você deixar ali, o líquido vai cobrir muito mais ela do que o gelo. Então, é legal que tenha esse líquido, ele ajuda a manter suas bebidas aí, né, suas latinhas, suas garrafinhas, ali ela ajuda a manter a 0 grau por mais tempo, porque todo líquido vai cobrir, como ela não tem forma definida, apenas volume, o líquido vai cobrir a sua garrafinha, a sua latinha que tiver ali dentro. Já o gelo não, pela forma definida dele, ele não vai cobrir. Quando você coloca uma latinha no gelo, não é toda a superfície da lata que está em contato com o gelo. Mas se você colocar na água, toda a superfície da lata vai estar em contato com a água. E a água e o gelo estão na mesma temperatura, estão a 0 graus Celsius. A mesma coisa vale para a água fervendo. Se ela está a 100 graus Celsius, não tem sentido você deixar o fogo mais alto, porque ela não vai aumentar a temperatura, ela vai continuar a 100 graus Celsius ali. Bom, você pode até chegar dessa forma. É lógico, professor, porque é o máximo de líquido. O gás vai voar e o gás não vai evaporar, vai subir, né? E ela não vai cozinhar o alimento. Realmente. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que, numa mudança de fase, a temperatura não varia enquanto a substância está mudando de fase, galera. E por que que ela não varia? Eu falei para vocês da energia cinética das moléculas. No estado sólido, elas têm pouca energia cinética. Elas estão apenas vibrando. No estado líquido, elas têm mais energia cinética. Elas, além de vibrar, elas se movimentam, elas trocam de lugar umas com as outras. No estado gasoso, elas têm muita energia cinética. Então, elas se movem de forma totalmente aleatória. Só que, além da energia cinética presente nessas partículas, existe um outro tipo de energia também, galera. A energia potencial.
Galera, essa energia potencial é justamente a energia responsável por manter a temperatura de uma substância constante enquanto ela está mudando de fase. Isso é graças ao quê? Energia potencial. Ela mantém a temperatura constante enquanto você está mudando de fase. Mas, professor, para manter a temperatura constante, então quer dizer que ela está ou não está recebendo calor? Gente, sim, ela está recebendo calor. Para ela mudar de fase, ela precisa receber calor. Só que durante a mudança de fase, ela vai continuar recebendo calor, mas a temperatura não vai aumentar. Por quê? Por conta da energia potencial. Galera, e essa quantidade de calor que uma substância recebe durante essa mudança de fase, para mudar de fase, essa quantidade de calor relacionada com a massa da substância, então para a cada unidade de massa, ela recebe uma quantidade de calor para poder mudar de fase. Isso daí, essa relação entre a quantidade de calor e a massa, a gente chama de calor latente. Então, calor latente nada mais é que a quantidade de calor dividido pela massa que uma substância ela tem que ceder ou receber para poder mudar de fase. Então, se uma substância ela está cedendo, né, esse calor, está saindo calor, ela está indo do estado gasoso para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Se essa substância está recebendo calor, ela está indo do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso, tá, galera? Então, calor latente nada mais é do que isso aí, viu, pessoal? Sempre um processo de troca de fase, ela vai envolver troca de calor também. Só que essa troca de calor não vai variar a temperatura, tá? Por quê? Por conta da energia potencial. Essa quantidade de calor por essa unidade de massa a gente chama de calor latente. Galera, qual que é então a unidade de medida para calor latente aqui, representado aqui pela letra L? Galera, se a quantidade de calor, a gente está falando na forma usual, quantidade de calor é caloria e massa é grama. Logo, o calor latente vai ser caloria por grama. Se a gente está usando as unidades do sistema internacional, quantidade de calor é joule, como toda energia, e massa é quilo. Portanto, calor latente, então, no sistema internacional, sua unidade de medida é joule por quilograma. Quando a gente faz esse cálculo e nosso resultado é positivo, quer dizer que a substância está recebendo calor, ou seja, ela está passando ou do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso. Se o meu resultado for negativo, quer dizer que ela está cedendo calor, ela está perdendo calor. Então, ela está mudando de fase, do estado gasoso para o estado líquido ou do estado líquido para o estado sólido. Beleza, galera? Calor latente é só isso daí, eu acho que é tranquilo, né? Logo menos vai ter o vídeo com os outros conceitos aí, né? Da calorimetria, capacidade térmica, calor específico, calor sensível. Fechou, galera? Mas é isso daí. Logo menos também vai ter aí no canal vídeos com exercícios referentes a esse tema. Valeu, galera. Muito obrigado. Forte abraço. Valeu!